Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Pão Diário Cast. Meu nome é Evelyn, eu faço parte da equipe de mídias e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a nossa convidada, Thaís Pedrotti, minha psicóloga do GSEC, que está atrás das câmeras, e ela vai contar, né, ela vai dar o relato dela sobre a vivência dela com o câncer de mama, enquanto cristã, enquanto mãe, mulher e psicóloga também. Então a gente tem muito para aprender com você hoje, Thaís. Eu quero que você se apresente para o nosso pessoal. Então, eu sou a Thaís Pedrotti, sou psicóloga há mais ou menos uns 18 anos, né? E eu quero agradecer, né, de verdade, primeiramente, essa oportunidade de poder trazer, né, o meu depoimento, de trazer a minha vivência, né, desde que eu descobri a doença e que eu tive o diagnóstico, né, tudo que ocorre com a pessoa sendo cristã, né, tendo uma família, sendo mulher e ainda carregando, né, a bagagem ali de ter que dar conta por ser psicóloga, né? Como que eu ia interpretar, como que eu ia entender tudo isso na minha vida e me ajudar a trazer para mim mesma, né, aquilo que eu usava para ajudar as outras pessoas. Sim. Como reverter isso, sair da condição de paciente, de alguém que precisa de ajuda, que precisa ser ouvido, né, para ser eu a. E você está na outra ponta agora. Exatamente. Uma das coisas que, enquanto a gente estava montando a nossa grade, né, do nosso podcast, a gente é bem adiantado aqui no Pão Diário, né? Então a gente fechou até dezembro os temas aí, né? E em outubro a gente estava, poxa, quem que a gente vai chamar? E na hora veio a Thaís, né, a minha psicóloga querida, que eu falo dela o dia inteiro aqui no Pão Diário, que terapia é vida, né? E a gente é muito fã de você, o Gessé também pode falar Obrigada, mais. eu agradeço. E aí eu pensei, poxa, ela é a pessoa perfeita, porque ela tá passando por isso. Ela é mulher, que eu acho que não tinha como a gente falar de câncer de mama, né? Não tem, impossível. Impossível não, porque homens também tem, importante pontuar, né? Tem, Mas a maior porcentagem é em mulheres, né? Então, enquanto psicóloga, enquanto mulher, né? Enquanto mãe, enfim, você tem vários papéis que você pode falar com propriedade, né? Como você está passando por isso. E a gente separou esses temas para falar sobre o emocional, sobre como lidar com isso depois do diagnóstico, né? Como que lida com a fé, com o corpo. E eu queria que você contasse, assim, acho que começando do começo, né? Como que foi essa descoberta mesmo? Como que você pode contar isso pra gente? Eu tive o diagnóstico no início de novembro, né, de 2020. E, na verdade, não fui eu quem senti. Então, em 2019, eu tinha feito uma cirurgia de colocação de prótese. Então, eu tinha feito todos os exames, mamografia. Então, assim, não havia dúvidas, né? Preocupação com isso, porque era recente. Uhum. E eu estava deitada à noite com meu marido, e quando ele foi passar o braço, ele era tão visível que ele encostou assim na lateral e me disse: você viu que você tem uma... Você está com uma bolinha aqui? Mas você sabe que eu vi vários vídeos e o quanto de mulher que descobriu porque o marido... É o marido. Sexual, num carinho... O marido que descobre. É o marido que descobre. Muitas conhecidas, assim, também que estão vivenciando isso, essa questão. Uhum. E aí, eu não me preocupei em absolutamente nada naquele momento. Eu pensei assim, deve ser algum nódulo, alguma coisinha, assim, relacionada até à cirurgia, né? Uhum. Então, eu falei, às vezes fica alguma coisa que não... Mas passou uns 2 dias e eu pensei, assim, eu acho que eu tenho que ir atrás disso. Porque senti de novo, passei e vi que aquilo estava ali. Uhum. Aí, marquei, fui no ginecologista. Falei, fez o exame e tal, e me encaminhou para fazer a mamografia e um ultrassom. E tranquilo, tava bem ali. Quando eu fui fazer, de primeira a gente faz ultrassom, né? Uhum. Aí ultrassonografia, na verdade. Então você que primeiro o médico faz o toque? O médico faz, não, o médico, assim, a primeira coisa, sentiu que tem um nódulo, palpável, não palpável, uma dor, a primeira busca é assim, que médico eu vou, né, que vai poder me ajudar? O ginecologista. Então, ele vai palpar, vai fazer o exame, vai dizer, olha, existe aqui, sim, um nódulo que precisa ser analisado. Então, o meu era no esquerdo, ele disse, o direito não tem nada. Eu pensei, bom, vamos ver. Aí, ele me encaminhou para fazer esses exames. Quando eu fui fazer a ultrassonografia, estava ali também tranquila, e daí a gente tá assim, como se eu estivesse nessa posição, né? A médica aqui, a telinha da TV aqui do lado, então eu tinha, né, o olhar para o olhar dela. Aí ela passando e tal, e eu perguntei assim, doutora, tem alguma diferença entre um nódulo cirúrgico, né, e o nódulo de câncer? Ela falou, tem, é bem visível, né, a gente consegue perceber. Ali mesmo ela já poderia te dizer isso. Eu pensei, bom, se ela ver, ela vai me falar. Uhum. Daí eu achei assim, falei, nossa, eu nunca tinha visto passar o aparelhinho na axila, né, ou comentar.
Ela disse pra mim, tua axila direita tá tudo tranquilo, né? Tipo... Aí, eu olhando assim, eu vi o olhar dela. Porque eu tenho muito disso, é o meu trabalho, né? Eu capto. Aí eu pensei, não, não, né? Tipo, ela perturbou o olhar dela. E aí ela disse pra mim assim, não falou nada. E disse, quando você terminar a mamografia, aí eu, né, venho falar com você, conforme for o resultado. Aí fui fazer a mamografia, senti um olhar meio pesado também das meninas. Fiz. Quando eu fui sair, eu tava com uma camisa também. E aí, na época, eu até tinha as unhas longas e tal. Eu não fechava a camisa, assim, ó. Fiquei um tempo, tipo... Porque eu fiquei muito nervosa. E daí, eu disse pra elas assim, vocês querem que eu saia da sala? Logo, né? Tipo, que eu feche a camisa lá? É só você que tem... Meu filho, elas vão ficar paradas... Até quando, né? Pra se oferecer pra sair da sala, né? Eu disse isso, porque eu pensei, deve ter gente atrás de mim pra fazer o exame e eu lá. E eu não queria também, acho que talvez que visse tanto aquilo, né? Eu falei, como que a pessoa não consegue fechar a própria camisa? Mas eu tava... Aí eu sentei, ela falou assim, aguarda aqui um pouquinho. Aí eu sentei numa outra sala. E você foi sozinha fazer o exame? Meu marido estava no estacionamento, já era pandemia, e não podia ninguém acompanhar. Aí eu sentei e fui tentar mandar uma mensagem para ele, para dizer, tô aguardando. Mas aí eu já não conseguia nem digitar. Daí eu pensei, eu tô muito nervosa, Isso sem você receber uma notícia. Sem nada. Aí eu pensei, eu tô esperando a médica vir e dizer assim, olha, pode ir tranquila para casa, que a mamografia mostrou que é um nódulo benigno, né? Ou que ela dissesse para mim assim, olha, né? Procura. Não, apareceu uma outra enfermeira que só entregou o exame e não falou nada. A médica não voltou. Daí eu pensei, meu Deus, tem algo errado. Mas a gente, assim, o primeiro diagnóstico que se recebe depois da mamografia, da ultrassonografia, é uma sigla que chama BHARTS, que ela vai de 0 a 6, aonde esses médicos, eles não podem dar esse diagnóstico pra gente, por mais que saibam. Então a médica viu, mas ela não podia. É só o meu médico que pediu o exame, porque é algo grave, entendeu? Se há qualquer coisa... né? Então eles deixam para o próprio médico. Ele se responsabilizar, inclusive, né? Exatamente. Aí eu vi que era BHARTS 4. Daí a minha história começou assim. Achei aquele estranho, fui pesquisar e vi que era assim, um nódulo altamente suspeito. Foi pesquisar onde, Thaís? Google. Primeira coisa que você faz no carro, tremendo. Erro. Eu sou a rainha da pesquisa, mas já vão entender. Só antes de você dar mais detalhes sobre isso, eu falei daquilo que eu não quis pesquisar tanto, né, sobre o assunto, porque eu queria ser a pessoa aqui que representa 90% das mulheres que não entendem nada sobre câncer, não sabem nada. Eu até anotei aqui o nome da música, que foi a trilha sonora da primeira vez que eu tive a visão, que eu entendi o que era câncer, entendi mais ou menos, né? Vendo Laços de Família, onde a Carolina Dickman raspando o cabelo, Love by Grace de fundo, e a gente ficou com aquela imagem na cabeça, e isso é câncer. Né? Exatamente, eu acho que a maioria, né? Fora, assim, essa visão, os murais, enfim, quando o outubro tá aí, a gente, esse assunto existe. E fora isso, a gente não sabe mais nada, não sabe... A gente até sabe que vai no ginecologista ou oncologista, bem, existem essas duas pessoas que cuidam desse assunto, mas que assunto, que exames que faz, quanto tempo leva, faz uma cirurgia e tira fora, como é que é? Então, é muito louco isso, tipo, você descobre, você tem que ir atrás, e você descobre que às vezes é um mar de coisas muito além. Eu tava vendo algumas entrevistas, né? Eu fui ver o que essas meninas passam, fui ver alguns relatos, alguns testemunhos, né? E é exatamente isso. Nossa, eu achei que era muito simples nesse sentido, assim, tipo, é uma coisa grave, mas você faz uma cirurgia e você tira. Ou você faz quimio e você mata aquilo e acabou. Só que é muito mais além, né? É muito complexo. Caso a caso também, né? Exatamente. É assim, o câncer, ele vai ter 4 tipos ali. Mas dentro desses 4, milhões, entendeu? Cada pessoa reage ao mesmo tipo de câncer de forma diferente. Então, a primeira coisa, o primeiro sinal, né, é esse BHARTS, que vai dizer que aquele nódulo tem uma suspeita. Então, 0 descarta. Todo nódulo que é palpável ou enrijecido tem uma tendência maior a ser câncer. E o que é móvel, aquilo que é mole, não. Então, assim, para quem faz o autoexame, né, se sentir que o nódulo movimenta, dá para dar um pouquinho mais de paz. Tipo, mas eu tenho que correr atrás, porque isso pode se tornar. Sentiu algo duro, palpável, que não sai do lugar... Pode se preocupar e ir atrás, tipo, né? E tudo assim, eu vou indo e vou meio que voltando, tá? Tudo que determina o sucesso do tratamento, mesmo que sejam os mais agravados, é o início. Então, assim, o que eu peço, né, para todas as mulheres aí que estejam, né, ouvindo ou assistindo, é que, assim, não tenha medo de receber esse diagnóstico, não empurre.
Porque quanto menor, maior é a chance de cura. Eu estava falando com a Beli sobre isso, a gente conversou muito sobre esse assunto entre nós mulheres, né? Como que é a nossa visão sobre isso. E a Beli, ela tem um testemunho na família dela bem interessante, que é uma tia, que ela tem mais de 70 anos agora, né? E só agora que a Beli descobriu que ela tem a mastectomia, né? Que fala que ela fez a retirada da mama quando ela tinha 16 anos. E ela ficou sabendo agora que ela nunca casou, e hoje, às vezes, talvez isso tenha interferido muito, né? Imaginando os... Eu vou explicar isso aí também, porque é a mesma questão que eu também Entra na questão do corpo, né? Entra. Mas, fora isso, eu me perdi na linha aqui que eu estava falando. A gente estava falando justamente de ter o cuidado, de não ter medo e buscar, mesmo que seja mastectomia. Eu já vou chegar para... O que eu ia comentar nesse ponto era sobre casos na família. Exato. A gente vê uma série, né? Eu tenho. A gente vê uma série que é Both Sides, não, né? E lá conta uma história de uma menina que ela tinha ali um caso, acho que era a mãe dela. Era a mãe dela na família que teve. E aí ela tinha e ela morreu disso. Então ela tinha muito medo de fazer o tratamento, de descobrir. E isso acontece muito para quem tem caso na família, de ficar postergando isso, de ter medo de ir até fazer um exame simples no ginecologista e descobrir alguma coisa. Eu tenho 2 casos, assim, que foram presentes na minha situação, e familiar, né? Uhum. De terem medo. Então, quando você corre atrás e é pequenininho, você pensa, eu vou enfrentar. Mas tem aquelas pessoas que já tiveram mães, tias ou vós, e pensam, eu não quero descobrir, eu não quero saber que tem, né? Porque a vida tem do bem, que é o caso da minha irmã. Então, assim, depois que eu fiz todos, eu já chego lá explicando qual é o meu câncer, mas eu tenho um fator genético, que é o exame do BCR1, BCR2, que é o da Angelina Jolie, que é esse caso que você, além de tudo, tem um fator hereditário. Uhum. Então, assim, a Evelyn sabe, o Gessé talvez na época não tinha comentado, mas a minha mãe faleceu em 2019, domingo de Páscoa de 2019, de câncer. Então, quando surgiu a notícia para mim, recente, entendeu? Tipo, ela foi em 2019, aí em 2020 eu pensei, não pode ser a mesma coisa. Muito perto. E o dela foi assim, colo retal, e ela lutou, né, 4 anos e meio, tempo do prognóstico ali, só que assim, é um câncer raríssimo, melanoma de mucosa, então não tem estudo no Brasil. Então, o que se faz são tentativas, né, e você fica na esperança de que vai conseguir, mas o dela foi algo, né, que... Então, assim, eu pensei, bom, mas câncer de mama, aí eu lembrei que eu tinha a minha avó paterna, que faleceu, tipo, meu pai com 2 anos, que era câncer de mama, mas não se falava o que era. E você já sabia disso? Já. Uhum. E aí, de uma avó da minha mãe, que teve um câncer ósseo, assim, muito forte, que elas contavam, né? Eles chamavam de madrinha, e que ela, assim, descobriu 3 meses depois, faleceu. Então, assim, eram os casos que a gente tinha. Então, quando qualquer pessoa que tenha casos de, né, tio, tia, próximo, ou parente de primeiro grau, não pode negligenciar, porque a genética, eu já vou explicar como ela funciona nesse sentido de passar para o outro, né, a condição genética. Então, assim, ter alguém na condição da família que teve câncer e não ir buscar fazer os exames, sabe? Pedir para dar chance. É pedir para dar chance de acontecer, tem que tratar antes. E então foi assim, daí quando coincidentemente, aí entra Deus. Eu estava trabalhando com o pessoal do Boticário e tinha uma das pessoas que eu mantinha contato, que eu tinha que conversar, que chamava Edinete. E aí eu fui mandar uma mensagem para ela, e não sei como a mensagem foi para a doutora Rita. Tipo, não tem relação nenhuma. Sim. Nem vi que tinha mandado. Passaram uns 2 dias, a doutora Rita fala assim, que é médica da minha mãe, oncologista. Aí você mandou uma mensagem errada. Daí eu olhei e falei, nisso eu não tinha nem descoberto o problema ainda. Daí quando eu vi esse BIHARDS 4, eu pensei, meu Deus, eu vou mandar para ela, para me orientar. A doutora, se alguém que trate, né, de algum câncer de mama e tal, porque eu não sabia se ela era da mesma linha. Ela demorou um tempo para responder, eu pensei, nem lembro que eu existo mais, né? Aí, quando eu voltei no ginecologista com esse resultado da ultrassonografia, ele falou para mim assim, procure com urgência o IOP, né, marque um oncologista. Eu pensei, a coisa é séria. Aí, saí de lá no carro, eu mandei a mensagem, falei, vou tentar de novo, a doutora Rita. Daí, falei para ela assim, doutora, eu fiz os exames, deu BIHARDS 4 e tal. Quando eu cheguei em casa, ela tinha me ligado. E daí ela falou, Thaís, me passa o acesso do DAP, né, do laboratório. Quando ela viu, veja o baque que foi. Eu achei assim, bom, né? Se tem uma coisa, eu vou tratar. Ela me ligou de novo e disse assim: você não pode esperar nenhum dia mais para fazer todos os seus exames.
E daí ela me deu um conforto muito grande, que ela disse assim, eu vou cuidar de você, eu vou pegar o teu caso. E eu pensei assim, bom, daí você começa aquela confusão, né? O que eu não posso esperar mais, né? Tipo, nem um dia, o que vai acontecer? Daí de um dia para o outro, porque o laboratório lá, o DAP, ele leva assim uns 30 dias para você, mesmo com convênio, é demorado para esses exames. E daí eu olhei assim, era quinta-feira, sexta-feira eu tinha 8 exames marcados lá. Me reviraram do avesso, sabe? Tomografia, ressonografia, e biópsia. Quando eu fui fazer a biópsia, eles deram uma pausa e disseram assim, olha, você vai ter que assinar um termo lá, porque a princípio você tem a biópsia para o seio esquerdo, mas o nódulo da mama direita é idêntico ao esquerdo. Eu pensei, meu Deus. Sabe, foram choques, assim, um atrás do outro. Não, tranquilo. Você já tinha contado para sua família, alguma coisa assim? Como estava isso? Assim, as pessoas mais próximas. A minha sogra, que estava em casa, meu marido e minha irmã. Então, não tinha falado ainda nada, porque eu não tinha nada... Não, ainda não. Daí eu pensei, vamos saber primeiro o que é. Quando eu fiz a biópsia, tudo foi muito acelerado. A minha médica conseguiu, acho que assim, 2, 3 dias, né? Daí ela... quando você faz a biópsia, você já sabe que é um tumor cancerígeno, mas não sabe qual é, né? Aí existe um exame depois disso chamado imunistoquímica, é ele que determina tudo. Ele vai para o laboratório de patologia e lá, com um pedacinho da biópsia, né, o tumorzinho, eles decifram e fazem assim, né, o que é. Então a gente, quando recebe isso, tem a esperança e a expectativa dos 4 tipos de câncer. Então existe o câncer que reage ao hormônio, ao estrogênio, o progesterona, são hormonais. HER2, um outro tipo de hormônio, mas que é considerado um câncer difícil. E o triplo negativo, que assim, ele não reage a nenhum desses 3. Então, ele não consegue ter um tratamento-alvo do progesterona, nem do estrogênio, e nem do HER2. Então, assim, ele não tem nada que combata, a princípio, né? Não se conhece o que... E aí você espera, assim, o resultado. Eu lembro que quando eu recebi, eu estava terminando de atender uma paciente online, já era pandemia. E daí eu comecei a ler meio paralelo, assim, sabe? Tipo, dando... Meu Deus. E daí eu li, assim, negativo para progesterona, negativo para estrogênio, HER2 0. Eu não estava entendendo nada muito. Eu pensei, não vem escrito triplo negativo, ele só vem te mostrando que ele não reage a nada. E aí eu pensei, é o triplo. E você tentando interpretar sozinho de novo. Tentando interpretar sozinha. Mas daí na hora eu parei. Daí eu lembro que a primeira notícia foi assim com a minha irmã, porque eu já tinha pesquisado tudo, entendeu? Porque já havia uma tendência de ser triplo negativo. E aí pelo tipo, formato e pela minha idade, né? Então ele normalmente ocorre com pessoas mais jovens. Eu tenho, nem falei, eu tenho 42 anos. Aí eu olhei aquilo tudo, né? Falei, pensei, falei, ai meu Deus. Senti aquele baque, chorei com ela no telefone, conversando, né? Falei, não pode ser. E a primeira coisa que eu fiz, depois de já tinha pesquisado tanto, foi assistir um filme na Netflix sobre uma mulher que estava com câncer. Não, calma. Você recebeu o resultado e foi ver um filme. Começa por aí, né? O tema do filme é o... Com a minha ansiedade, eu pensei assim, deixa eu dar uma olhada no que eu vou passar. Visualmente, porque ler é uma coisa, né? Que filme que foi? Deixa eu tentar lembrar. É Christine. Procurem que tem. Ela, assim, ela vem de um câncer de mama, que provavelmente é o triplo negativo, que obteve um sucesso por um tempo, mas ele retornou, porque ele é metastático, ele dá metástase. Aí, aparece até o fim. E é um filme real, assim, agora eu vejo a realidade nua e crua, sabe? Tipo, porque você lê, mas você não vê a pessoa passando. Você é muito corajosa, Thaís. Eu não ia querer saber do assunto, acho que por um bom tempo. Eu sentei... Ficar na minha fantasia que vai dar tudo certo, que não tem perigo. Não, e eu fiz assim, já tava todo mundo dormindo. E daí eu fui, e foi muito engraçado. Pensei assim, eu vou lá fazer um monte de sanduichinho gourmetzinho bem bonitinho. Gente, a cara da Thaís fazer isso. Com uma taça, assim, com uma soda bem legal. E pus tudo numa bandeja. E aí, quando eu dei o primeiro lance de escada, a taça tombou. Não quebrou, mas molhou todo o meu sanduíche. Eu pensei assim, ai... Tô começando bem. Além de tudo isso, né? Fui lá e eu pensei... Daí, ali foi o primeiro passo que eu disse assim, se eu vou começar essa trajetória de luta, eu vou começar vencendo isso. Porque a vontade era jogar tudo no lixo e não comer. Mas isso começar assim. Eu voltei e refiz, sabe? Coloquei no outro copo, refiz a taça, o sanduíche tá tudo encharcado, subi de novo. E sentei e comecei. E aquela cara, assim, sabe? Fui assistindo. O filme é muito bom. É importante. Já tive indicação pro pessoal. Para ter um primeiro choque. Exatamente, para ter aquele primeiro choque. Mesmo para quem não é psicólogo e que tem a mente preparada, você indica?
Vai assim, de como a pessoa interpreta isso. Se ela tem o desejo de ver, de conhecer, se ela tem pessoas que amparam, ali pode ver. Se a pessoa já sente, tipo, não, eu não quero, entendeu? Assim, ainda ver nada disso. Vai muito de vocês conhecerem. Eu tenho que ser assim, sabe? Aí, eu já tava com o diagnóstico, mas assim, não tinha muita ideia do que ia ser feito. E daí, depois veio a questão de falar para a família, de falar para os filhos. Quando eu falei para os meus filhos, eles falaram assim, é a mesma doença da vovó? Eu disse, é. Eles disseram assim, você vai morrer que nem ela. Meu Deus, muito direto igual você. Eles são diretos com os dois. Aí eu disse assim, eu acho que não, porque eu sou mais jovem do que ela, né? Então eu falei assim, a vovó já estava mais de idade. Descobriu antes ou não? Antes do quê? Da sua avó? Da minha avó não, da minha mãe. Da sua mãe, da avó deles. Você descobriu antes? Ou não, a minha mãe faleceu sem saber que eu tinha nada. Não fazia ideia, entendeu? Eu fui ter ela morreu em abril de 2019, o meu diagnóstico foi em novembro de... Eu digo, você descobriu antes do que ela descobriu o dela? Tipo, você estava o estágio. Então, eu não sei, porque o dela foi assim um enigma. Foi um nódulo inicial ali também, mas eu acho que já estava maior. Mas como o dela, assim, era muito complicado, ela foi fazendo as etapas de cirurgia, retirou o tumor, limpou tudo. Depois de um tempo, o negócio espirrou. Retiraram todo o reto, ostomizaram e pensou, agora você tá livre. Então ela continuou fazendo um tratamento, que também era importado. Às vezes, o dela não caiu o cabelo, foi assim, a trajetória da minha mãe foi o oposto da minha. Completamente diferente. Bem diferente. Então, eu trouxe isso para eles justamente para ajudar. Falei assim, vovó, você viu que foi diferente, ela ficou, né? Fazendo contraponto ali, né? Então tá bom, assim, eu vi que os dois meio que... Mas, tipo, não dei muita explicação. Qual a idade deles? 15 e 11. Que na época? 14 e 10. 4. E aí veio uma preocupação muito grande, porque, assim, o Pedro de 15 anos tem um Asperger, né? Ele tem a condição. E a Lari, o problema da epilepsia. E aí a primeira sensação que eu tive era assim, quando eu li o diagnóstico do triplo negativo, não tem cura, não tem tratamento-alvo, é o pior câncer de mama. E mata, né, em questão de 1 ano e 7 meses. Era alguma coisa assim. Aí eu pensei, o que eu faço com 7 meses de vida, sabe? Né? Será que é isso mesmo? Aí você olha, e aquilo são estatísticas, eles precisam ter estatísticas, né? Sim, mas não é uma regra. Não é uma regra. Então, até 5 anos, eu sei, sim, que muito do prognóstico eles diziam, em 5 anos você tem uma noção de como vai ser a tua vida. Então você vai lendo, assim, coisas horríveis, entendeu? A respeito, né, do triplo. E que os outros têm condição de cura. Então, daí eles falam, o câncer de mama não é sentença de morte. Não é mesmo? Nem esse que não tem cura. Porque os outros são muito fáceis de se tratar a respeito, né, do triplo, porque é aquilo que a gente estava conversando antes. Então, você tem um tumor, aí você opta por ou retirar primeiro, aí o médico vai fazer químio, depois você faz rádio para eliminar tudo, e aí você vai tomar, tipo, uns 5 anos, né, um comprimido. Normalmente é mais ou menos essa regra. E tá livre, entendeu? E não só isso, você também comentou comigo quando você estava me contando, né, o que estava acontecendo. Tem a questão também do avanço da medicina, que você falou, sempre há esperança e sempre tem novas descobertas, é tudo muito rápido, você né? Tem que colocar em mente assim, se é um câncer que não tem, né, ainda tratamento, direcionamento e cura, você sabe que a medicina está em cima. Eles estão loucos para descobrir, entendeu? Algo. Então, assim, tem muita gente lutando para isso. Aí depois eu não tive tempo nem de respirar, comecei a fazer as químios, né? Logo em seguida. E foi tudo muito rápido. Muito rápido. Essa descoberta até tratamento... Não, questão de uma semana. Aí a médica falou para mim que a químio vermelha eu iria começar, então o meu tratamento foi assim, neoadjuvante. Então eu já estava com 2 nódulos. Quando eu fiz a biópsia, saiu o 3º. Então, por ter uma multiplicação muito alta, existe uma taxa, eu acho que é CKI que a gente chama, que ela mede a proliferação desse tumor, do câncer. Em como ele se multiplica. Então, o meu já estava, na época, em 85%. Então, era um câncer raro e agressivo. Extremamente agressivo, que se multiplica muito, né, muito rápido. Então, não podia perder tempo. E aí, eu vejo, até é importante falar para as mulheres também, que esse sendo difícil e até um câncer que tem um tratamento mais fácil, os médicos vão correr. Então, não precisa entrar em pânico. E não só isso, mas a sensação não muda, né? Não muda. Pode ser fácil, estágio inicial, mas você vai se desesperar igual. Mas é os médicos, e daí eu lembro que eles chegam para mim e falam assim, até pessoas conhecidas, ai meu Deus, eles estão com muita pressa, entendeu? Será que eu vou morrer? Será que é algo grave? Sim.
Então, eles estão com pressa para te salvar, porque qualquer Exato. tumor tem que ser na correria. Então, você tem que lidar com esse primeiro baque. Eu também pensei isso, sabe? Eu disse assim, só posso estar, né? Não, a gente sempre vai pensar o pior, não importa. Não tem Com o como. Google na mão, então piorou, né? Exato. Daí você fala assim, por que a médica tá tão apressada, sabe, em descobrir isso? Então, assim, eu fiz a quimio vermelha, e daí, com 2 semanas, a médica falou que eu já poderia sentir a queda do cabelo, e ela me orientou. Corta primeiro o cabelo mais curto, para não dar um baque nas crianças. Depois você corta mais curto, e depois você raspa. E eu fiz. Então, Só que na segunda sessão, eu não tive a paciência, né? Como sempre, de ficar, tipo, aguardando. E aí eu pensei, eu quero raspar. Porque eu não quero ver o cabelo cair. Então, eu optei por isso. E como que foi isso? Eu marquei com um cabeleireiro muito amigo nosso, que vai em casa e já corta o cabelo, né? Do meu esposo e do filho. E daí eu falei, você vem aqui pra cortar? Daí ele foi. E foi tão engraçado que você não faz ideia. Eu fiz uma sopa, a gente tava lá. Convidei minha irmã pra assistir. É um evento. É um evento. E aí, eu do nada vi que ele tirou um violão, sabe? Conhece o Menezes ou não? Não conheço. Ela deve. O Gessé talvez conheça. E daí ele começou a cantar. Eu pensei, mas por quê? Daí eu pensei, tudo bem, né? Que bonito. Meu Deus. Aí, quando eu vi, ele tava assim, ó. Ele falou, eu nunca fiz isso. Eu tô cantando pra eu me acalmar, porque eu não sei como que vai. Ele tava cantando pra ele? E eu achei engraçado, que ele tava tão nervoso, mas tão nervoso, e sentindo por mim de tirar o meu cabelo. E ele começou assim, a tirar, e começou a chorar. E eu tava rindo, porque eu tava com a minha tia ali aberta, a câmera, e quer cair minhas crianças pulando pra um lado pro outro. E daí, assim, a primeira coisa... não, daí teve um choque, daí eu saí, fui ver atrás, eu fui nessa linha do lado, assim. Quando eu voltei, o Henrique tava sentado na cadeira, assim, metade da cabeça raspada. Daí eu olhei aquilo e falei assim... O Henrique é o meu esposo. Surpresa! Eu falei assim, por que você tá raspando a cabeça? Porque eu não sabia que ele tinha raspado. Ele raspou. Uma hora eu mando o vídeo pra vocês. E daí tava todo mundo sabia, menos eu. Era um combinado. E ele pensou assim, eu vou fazer isso junto com você. Eu vou passar essa trajetória. E eu achei que fiquei mais bonita do que ele. Com certeza. Foi horrível. E daí eu pensei, bom, mas é o que, né? Tipo, a pessoa se sacrificar, né? Tirar ali E aí depois eu comecei a rir daquilo tudo. E me veio uma sensação de olhar e pensar assim, eu já me vi assim. Eu lembrei imediatamente das minhas fotos de bebê. E daí eu pensei, por que me estranhar? Porque assim, o mais difícil é a mulher se olhar e pensar assim, como que eu vou lidar careca? Porque a gente esquece que um dia já foi bebê e tem fotos, já foi careca, né? Então pensa assim, eu vi que muitas sofrem, elas perdem a identidade, perdem, né? E aí eu olhei e fui depois buscar e dizer assim, é totalmente diferente do que a cara que eu tinha lá nessas fotos, que voltou um cabelo, tipo, fica um cabelo mais ralinho, mas ele não sai total, né? Não é que nem passar, né? Sim. E daí eu vi aquela sombra escura assim, eu pensei, bom, já me vi assim. E isso me deu o primeiro conforto, sabe? E quando tinha parado pra pensar nessa do bebê, você pode dar muito significado pra isso também, Dá, né? porque você olha e você pensa assim, existe... um dia essa bebê cresceu, né? Teve sonhos e viveu a vida, e daí você, deixa eu falar já. E aí você olha e pensa assim, eu tenho que nascer de novo, né? Eu tenho que, tipo, abrir mão de toda a vaidade, de tudo que eu tenho, voltar a ser, sabe? Algo nu, cru, e recomeçar. E é muito difícil para as mulheres, assim, que trazem a questão da vaidade, né? Você perde unha, cabelo, cílio, sobrancelha, e o medo é esse. Como que eu vou ficar? Como que eu vou lidar? Muitas vezes o seio também, né? A gente tava falando disso, é mais sobre o valor que a gente dá, né? Porque, por exemplo, o homem tem seio, a mulher tem seio, mas tem significados diferentes, né? 2 seres humanos com significados diferentes. Exatamente, que assim, muda tudo. Então, a primeira coisa, você começa a analisar que depois que você tá careca, que você, né? A químio muda, depende de como cada uma reage. Então, eu tinha químio, a cada 15 dias tinha que ser muito forte. Era uma químio, assim, quase que em dose tripla. Depois de um dia dessa químio, eu tinha que tomar uma senhora de uma injeção que era para minha medula suportar em 15 dias fazer de novo. Então, ela tinha que levantar. E essa injeção dava muita dor no corpo. E aí, eu não tive muitos problemas com a vermelha, mas eu comecei a inchar, né?
a ver que tudo estava mudando, mudei a minha numeração da roupa, assim, uns 2 números a mais, então isso começa a pegar. Você pensa, além de careca, né? Ai, meu Deus, e agora? E daí tudo vai ficando estufado, inchado, ataca muito essa questão, assim, do intestino, resseca pela medicação, mas foi processo. E nesse começo você ainda nem tinha mexido na mama, né? Não mexe em nada. Mas isso já foi um baque, né? Já porque assim, eu acho que eu comecei a falar e não entrei em outra nessa questão do físico, né? O neoadjuvante é assim, você trata para diminuir o tumor o máximo que puder. Então tem um protocolo assim, vamos tratar com a químio para que esse tumor desapareça ou diminua o máximo possível. Depois disso vem a cirurgia para que o médico limpe tudo. Depois a radioterapia para que seque tudo e mais um pouco. E depois tratamento com remédio. Então, a princípio era isso. Então, de lá da minha médica, eu já fui para o cirurgião. Já pensei, bom, tá até longe, mas vamos conversar. E ele dizendo, não, teu nódulo é pequeno, por mais que seja, né, tenho aqui e tal. A gente só vai fazer uma cirurgia reparativa ali, nós vamos só limpar. Depois você faz, tá, tudo bem. Todas as vezes indo e voltando. Aí veio a notícia assim, existe esse exame do BCR1, BCR2, que é o exame de genética, que foi pedido para mim pela questão da agressividade, né, muito parecido com o da minha mãe, embora não fosse o mesmo tipo de câncer, só que ele leva uns 4 meses para ser feito, para sair o resultado. É um painel, né, que eles ampliam toda a genética. Fui fazer o exame, e aí eu vi notícias assim, ó, a minha médica é muito otimista. Então ela sempre dizia assim, é tudo no início, a gente vai vencer, a gente consegue curar. E aí, como eu pesquisava e via tudo, eu pensei, ou ela está muito otimista, ou eu não estou interpretando o que eu leio. Aí eu fui no cirurgião e falei assim, fale a verdade para mim. Eu falei, qual que é a questão, né, da minha situação com o triplo? Aí ele disse para mim assim, são 3 situações. Existe a péssima, a muito ruim e a ruim. E você está na muito ruim. Eu falei, então tá bom. Aí você se arrependeu de ter eu gosto da verdade. Thaís, eu falei só assim, você que é capaz de fazer uma coisa dessa, meu Deus do céu. Não. Como faz diferença, olha, não só como profissional da psicologia, mas você faz um trabalho pessoal também de autoconhecimento. Eu sei que você é muito... Constante autoconhecimento. Exatamente. Então, como faz diferença, né? Faz, porque eu pensava assim, eu convivo melhor com a verdade, com a dor, do que, né, com a dúvida, porque eu sou ansiosa. E nem tinha explicado, né? Eu tenho o meu TDAH aí que me deixa, que é o déficit de atenção, a hiperatividade, mais a hiperatividade. Então eu pensava assim, se eu não souber lidar com a doença, com a minha forma de ser, aí eu não controlo nada. E aí a geneticista também, que ela explicou, para vocês entenderem como é a genética. No meu caso, deu BCR1, um deles deu positivo, né? Mas o que ocorre é assim, todos nós, mulheres e homens, temos essa proteína, né, BCR1, principalmente na região das mamas. É como se fossem assim, soldadinhos que estão ali para combater a multiplicação errada de qualquer célula que poderia virar câncer. Então, quando você faz esse painel da genética, ele vai mostrar quantos soldadinhos você tem. Né? A maioria das pessoas, o exemplo que ela me deu era assim, uma pessoa saudável tem 1000 soldadinhos, mas você tem 100, 150. Então, exatamente, é uma alteração no DNA, no cromossomo, acho que 17, que ele é genético, então ele é passado, entendeu? E aí ela me trouxe a situação assim, que não era pelo lado paterno, da minha avó que teve câncer de mama, mas pelo materno. Então, daquela avó da minha mãe, aí nós deduzimos assim, que quando ela descobriu, naquela época não se fazia exame nenhum, ela já tinha tido o triplo negativo há muito tempo, ela já estava com a metástase óssea, que foi quando ela sentiu de fato que tudo estava, né, acontecendo. Então, dali a minha mãe teve outro câncer, e eu tenho um que não foi o que ela teve também. Só porque na nossa genética existe essa deficiência. Isso responde também uma das questões que eu acho que é uma das coisas que surgem por primeiro, assim, né? O porquê isso está acontecendo comigo. Você tinha comentado, né? Deus está me punindo, eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que isso responde, né? Exatamente, aquela porque coisa do controle de Deus sobre todas as coisas, né? Até antes eu tava com isso, tipo assim, meu Deus, eu acabei de passar pela morte do pai, depois veio a mãe, e por que isso, né? E eu, nessa situação toda, ainda tinha vivenciado
um divórcio e um novo relacionamento. Eu pensava assim, mas que castigo é esse, né? Tipo, foi se divorciar, olha aqui para você. Olha aqui para você, né? Tá aí, pronto. A Josiane também muito envolvida nisso, né? A gente traz esse estigma de que a gente a gente vai pecar todos os dias, falando agora da fé, né? Do que a gente acredita, mas a gente está aqui para isso. Exato. A gente está passível a tudo isso, né? Jesus já disse isso, já preparou a gente que a gente ia ter aflições mesmo. E nós somos merecedoras, inclusive, disso para pior, né? Exatamente. Você olha, a primeira sensação é essa. Aí eu tive muita ajuda do pastor. Né? E foi assim, uma coisa que geraram grupos no WhatsApp, igrejas, né? E pessoas ali, você vai vencer, você vai vencer. O pastor Edmilson, muito próximo de mim. Ele até me ajudou a entender isso. Ele falou assim, quando ele sabia da história do divórcio, ele disse, Thaís, não coloque na tua cabeça que é um pecado. Ou que você está sendo punida por isso, entendeu? Deus não vai fazer isso. E aí depois, em seguida, veio a questão das crianças, que eu dizia para ele assim, o que mais me faz sofrer é pensar que eu não vou, né, ver eles crescerem, ou que... Né? Ele falou para mim assim, olha, na pior das hipóteses, ele falou assim, você acha que Deus já não cuidou deles para você? Se Deus permitir que você vá, ele falou assim, você vai encontrar a glória de qualquer jeito. Ou você encontra a glória da cura, ou você encontra a glória do céu. Eu disse, então tá bom. Tipo, me trouxe imediatamente esse conforto, né? E pensar assim, eu até brinquei, né, nessa questão de por que as pessoas ficam tão tristes e perturbadas quando você tem, né, uma notícia dessa. Uma notícia Sendo dessa. que a gente pode morrer a qualquer momento falando de morte. Exato. E a morte é o paraíso, é o encontro. Aí eu comecei a trabalhar tudo isso na minha mente. É o apego, é quem fica, não quer que a gente vá. Né? Parece um egoísmo, tipo assim, fica aqui, você vai sofrer, você vai, né? Porque o que eu mais ouvi das pessoas era assim, você não vai morrer logo. Você vai conseguir ir adiante. E aí eu olhava ali e dizia assim, bom, eu acho que a minha validade não é tão longa assim, mas... É diferente quando você tem uma data. Exato. Ou aproximado, né? Porque nós, no normal... Nunca sabe comum, quando é. Exato. A gente vive sem saber. Exato. E é isso que faz a gente não valorizar tanto. Eu tenho certeza que a forma como você vive e como você vive é completamente diferente de nós que não tem um diagnóstico, né, até então. Você vai colocando, assim, prazos, muito do que ocorre. Metas curtas, pequenas. Então, assim, você tem que fazer um luto, a princípio iniciar o luto pela pessoa que você era. Dos sonhos que você tinha para velhice, dos sonhos que você tinha para os filhos adultos, porque, assim, existe a realidade, né? Em lidar que você não sabe como vai ser, né, esse tempo, porque você fica o tempo todo combatendo com aquele diagnóstico que diz assim, quem vive bem passa por isso, chega nos 5 anos, um pouco mais, tem gente que vai com 15, então você olha, você tem a finitude, você não vive, né, tipo, será que eu vou ficar velhinha até os 80? Não, você sabe que uma hora, né? E é o equilíbrio entre se manter positivo, se mantendo com fé, acreditando que e pode acontecer um milagre vindo de Deus, e como pode Deus usar a medicina também para evoluir e trazer uma resposta para você. É a vontade dele, exato. E ao mesmo tempo também sendo realista e fazendo, igual você falou, readequando a vida, né? Readequando os planos, fazendo metas a curto prazo. É muito difícil essa coisa de como é que você dosa isso, né? Assimilar tudo isso, assim. Eu comecei a voltar de novo ao autoconhecimento. Então, a princípio, meu marido falava assim, vamos viajar, vamos fazer vamos fazer como é que é? Vamos fazer um caderno, ganhei o caderno lá, escrevi umas 3 vezes, não terminei. Aí, assim, o que você quer fazer? Daí eu pensei assim, não tenho vontade de fazer nada nessa situação, né? Tipo, claro, vamos viajar, porque eu quero te levar para tal lugar. Eu falei para ele assim, daí eu tive que ser muito sincera. Disse, como que você lida? Eu não gosto de memórias. Eu falei para ele bem aberto assim, se eu fosse você e fosse ficar, eu não construiria tantas memórias assim. Ele falou assim, mas eu gosto. Eu falei para ele assim, mas eu pensaria assim, quanto mais eu criar isso, mais eu vou sentir falta daquela pessoa, entendeu? Então a gente teve que achar um equilíbrio, porque ele queria criar essas memórias e eu, né? Eu não queria fazer isso com ele. Não queria fazer isso para que ele sofresse. Então a minha dor veio assim, eu fiquei em paz, depois que o pastor Edmilson falou, né? E eu pensei, bom, eu vou estar toda feliz, a dor acaba, o sofrimento acaba, quem sofre é quem fica. E eu pensava nele, de um casamento novo, de uma história que foi construída ali assim com tanto amor, a paixão, o amor da minha vida, e você saber que aquilo também tem fim,
né? Você não entra para uma vida, para um casamento, contando que aquilo tem anos para acabar, né? Sim. Então eu pensava assim, como vai ser para ele ver tudo isso, entendeu? Porque eu não vou estar aqui para ver mais o sofrimento. Então eu comecei a sofrer por ele. Daí eu pensei... Deus, uma coisa é outra. Quando você fica bem com você pega a dor dele para sofrer. Exato. Aí eu sofria pela dor dele. Aí teve uma etapa que eu passei pelo luto do casamento. E pensei, eu devo estar doida. Porque tá tudo muito certo. E eu ficava sentindo mal, um desejo de chorar, uma coisa assim, tipo... Meu casamento acabou. Meu casamento... Tipo assim, mas eu ainda não morri, né? Tipo, mas isso você não fez acompanhamento? Mesmo eu fazendo e trabalhando, a sensação era assim. Psicológico. Isso vai acabar. Acompanhamento psicológico? Fiz. E a questão de trazer assim, a finitude, entendeu? Vai acabar, mas não é agora. Então, soou e eu interpretei que é da ansiedade. Uhum. Você projeta um sofrimento lá na frente. Então, eu pensei, por que eu vou fazer o luto disso agora? Né? Então, eu tive o tempo todo que lidar com isso. E sabendo da genética lá, os meus filhos herdam 50% de chances, né? Tanto o menino quanto a menina. A irmã, tias de primeiro grau, e primas entre 15 e 20. Aí você recebe uma cartinha, né? Ela falou, quem você tem, né, família aqui? Eu falei, tem a minha irmã e tem uma tia que é mais próxima e tal. Para que imagina a pessoa receber uma carta dessa, né? Esse é aquele resultado que ia demorar 4 meses. Isso, é genético, o exame de genético. Mapeamento genético. Aí você tem que dar a carta para alguém. Tipo assim... Eu não sabia disso. Faça o exame que você pode, tipo, não tá lá mesma que eu. Aí a minha tia não deu muita, ficou assim, porque ela tá muito abalada desde a época da morte da minha mãe. Essa tia não conseguiu. Tudo, né? Meu Deus do céu, foi muito perto. Muito, e daí teve pessoas próximas de Covid, acho que não conseguiu ainda absorver tudo isso. E logo, em que época, né, você foi descobrir? Exato, de fazer exame sozinha, de muita coisa, sabe? Aí a minha irmã também não quis fazer. Daí eu conversei esses dias com ela e disse assim, ela falou, eu não quero saber se eu tenho. Daí eu falei assim, olha, você poderia fazer tudo, tirar ovário, né, as mamas, e se adiante acontecesse, você estava livre. Mas aí eu respeitei aquilo. Sim. Ela não quer. Então, assim, para você ver que nós nascemos da mesma mãe, né, e temos personalidade, um modo de ver a vida diferente. Né? Ela não quer, entendeu? Sim. Mesmo sabendo que ela tem 50%. De repente, né? Se um dia, a gente jamais quer isso, mas se um dia tivesse que enfrentar, aí ela teria, né, que... Sim. O ideal seria agora que você tem tempo, né? Caso ela descubra alguma coisa. Porque quem tem, se você fizer o exame e ver que tem essa deficiência desse cromossomo, o que eles fazem? Eles retiram as mamas e ovário. Porque essa deficiência, ela ataca possivelmente esses dois órgãos. Então, o resto tá tranquilo. Então, essa é uma forma de se prevenir. E o que eu achei legal também é que futuramente isso pode ser quebrado na genética. Porque se eles estão evoluindo para quê? Digamos, a minha filha. Ela tem que começar aos 20 anos a fazer o acompanhamento, mas ela tem a chance nessa idade, onde ovula muito, de guardar óvulos. E a geneticista falou assim, a medicina já está chegando, vai ser algo muito, deve custar bastante, mas eles vão conseguir naqueles óvulos, digamos, da minha filha, separar os que estão contaminados e os que não estão. Deus. Então, eles pegam um óvulo saudável, geram um outro filho, e essa criança não vem com a genética, da avó, no caso, que seria eu. Sim. Então, isso vai se quebrando. Então, é importantíssimo, sabe? O estudo e tudo que eles estão fazendo. Incrível. E olha aí, tanto de coisa que você não descobre, né? Por tá... Você nem faz ideia, né? Muita pesquisa. Do que os caras estão trabalhando. Aí, eu tive todos esses momentos, né? Terminou quimio branca, eu me senti muito mal. Tive reação alérgica todas. Fiquei com a cabeça assim a mil, fazendo umas coisas engraçadas até. E aí, depois disso, eu sabia que vinha cirurgia. Daí, para meu azar, a questão do Covid, ele arrastou para quase um mês. Daí, eles não conseguiam marcar no hospital, né? Ele não liberava. E aí, eu senti a preocupação da médica, dizendo assim, não dá para esperar mais, não dá para esperar mais, o doutor Léo, porque ele optou por fazer uma cirurgia gigantesca. Retirada das 2 mamas, total mastectomia, quando ele soube que era genético. Eu lembro que ele bateu na mesa e mudou todo o assunto, sabe? Que era algo assim de, né? Sim. Ele falou assim, nós vamos fazer a mastectomia radical. Então, eu ainda tenho dúvidas, porque nós temos, assim, quem tem o câncer, ele vai ter a axila ou os linfonodos, todos densos, lógico, pelo problema, pelo combate, mas muitos podem ser contaminados ou não. E é ele que dá o caminho da metástase. Então, mas isso você já estava esperando esse resultado? Assim, você achou que ia chegar nesse ponto de retirada total? Você estava na esperança de ainda manter alguma coisa? Não, eu fui indo assim conforme... Quando eu vi que a genética apontou que era, eu pensei, agora vai fazer mastectomia. Não tem jeito.
Então, assim, quando ele resolveu falar e, né, decidiu por fazer, então a gente fez ali o esvaziamento, né? E aí também ele trouxe a questão: se eu esvaziar os linfonodos, aí você tem linfodema, o inchaço do braço, porque não circula mais, mas eu vou fazer o possível para tirar o menos, né, ali que der. Mas aí eles avaliam se existe, né, algum nódulo. E eu já tinha um na axila, que era uma marcação de carvão e estava crescendo. Então, assim, o que ocorreu depois das químios que eu fiz, todo o sacrifício, eu tive metástase local de um outro tipo de câncer. Mas era de mama e triplo também. Então eu pensava Isso depois assim... da retirada total? Não, Antes depois disso. da químio. Eu não tinha feito cirurgia. Então eles começaram a ficar apavorados, assim, tipo, como pode? Né? Ela fez a químio, diminuiu tudo nas primeiras, não tinha mais nódulo, a gente estava feliz que ia fazer uma limpeza e tal, e de repente, no intervalo da químio para a cirurgia, nasce mais um nódulo. Então a médica disse para mim assim, não faz sentido, ela levou até o caso, o Albert Einstein, para discutir, porque ela dizia assim, ou é um câncer, é um outro tipo de câncer, pode ser até um nódulo benigno, mas ela disse assim, a químio não pode funcionar para 3 nódulos e para o outro não. Então tem que ter uma coisa. E aí foi isso. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu já tinha um nódulo bem palpável ali, então ele ia retirar. O exame das axilas não deram, graças a Deus, né? Não tinha nenhum contaminado. Ele tirou 9 de um, 16 do outro. E eu tive que tirar os ovários por precaução. Então foi uma cirurgia, assim, pesada, onde ele reconstruiu a mama na mesma cirurgia. Tipo, eu entrei de um jeito e voltei mais ou menos de outro, sabe? Sim. E eu, bom, tá, né? Nisso ele comentou assim, olha, como você já tinha feito uma cirurgia anterior, é importante que as mulheres também saibam disso. A gente retira a auréola, né? Então, recoloca. Não, para quem faz, às vezes, uma cirurgia de redução ou que você vai mexer na mama, existem médicos que reposicionam e recolocam. Então, eu já tinha, digamos, a mama mexida, judiada, segundo eles, por cirurgia. E aí ele falou para mim, nesse caso, o reimplantar os mamilos, né? Ele pode necrosar, mas aí a gente tem um outro procedimento. E aí isso é interessante, agora vocês vão entender. Eu disse para ele assim, eu fui a primeira a falar, pode tirar tudo. Eu não quero nem ver vestígio disso, faz lá, né, a cicatriz e eu reconstruo com micropigmentação. E daí ele falou para mim assim, não é o melhor para você, para uma mulher da tua idade, casada. E daí pensei, mas por que ele quer que eu fique com mamilo se eu não quero, né? Então, vamos. Já... Porque daí você foge ao padrão completamente, né? Porque eu questiono. Todo mundo lutando pelo mamilo, daí você pode jogar fora. Não pode jogar fora. Aí, tá bom, né? Então, já que quer. Mas ele ainda eu fiquei assim, eu acho que ele não vai recolocar. Porque vai estar ali. O nódulo primário era muito próximo. Ele estava judiado por causa que. Eu já tinha retirado em outras cirurgias. Então, tipo assim, ele já abriu a pele, já tinha feito. Então, tirar, recolocar, né? Ele tem uma técnica que ele avalia isso na hora da cirurgia. Se ele está contaminado ou não por tumor. Senão, eles não colocam. Aí, quando eu voltei para minha surpresa, eu olhei e os mamilos estavam lá. Eu pensei, ele colocou. Tá. Então, só que aí eu peguei, olhei o esquerdo e tava assim, estranho, sabe? Meio que azul e preto. E eu na hora falei assim, doutor. Pelo que eu me lembre. Pelo que eu me lembro, eu acho que eu nunca vi ficar assim. Aí ele pra mim, olha, eu acho que é o azul de metileno. Que não se preocupe, tal. Mas eu olhava o outro. Aí foi passando os dias, fui lá e disse assim, esse negócio não tá certo. Não, é o azul. Não, tá circulando. Daí ele me explicou, Thaís. Eu arrisquei. Porque ele falou assim, eu não queria deixar você só com... Depois você vai que implicância dele, mas para que eu tenha, vocês já vão entender, para que eu tenha os 2 mamilos, aí tá, daí espera mais um pouco, e aí eu sofri vendo que já não dava mais, né, chance nenhuma de sobreviver aquilo. Até brinquei para ele, falei assim, olha, tá que nem a múmia do faraó, tá seco e tá preto esse negócio aqui, né? Eu fico imaginando o médico, né? Acostumado com o apavoramento de milhares de mulheres, e aí vem a Thaís, pode jogar mamilo fora. Eu falei pra ele assim, quando que você vai tirar isso, entendeu? Eu falei, e ele enrolava. Aí eu achei que ia até questionar isso. Eu falei, meu Deus, ele tá sofrendo mais do que eu, porque o que? Eu falei, doutor, não vai ressuscitar, tá morto, pô. Tira, né? Aí, tá bom. Aí marcamos a cirurgia. Retirou, e ele sempre vinha com aquele pesar para mim, Thaís, eu não queria, sabe, ter tirado. Eu pensei, bom. Só que aí no dia seguinte que eu fiz a retirada, beleza? Eu olho ali embaixo meio vermelho, sabe? Daí eu pensei que estranho.
E na primeira cirurgia eu tinha algumas bolhas na mama esquerda ali, tipo na cicatrização, que as enfermeiras dele me disseram assim, a gente nunca viu isso. Que estranho, mas o que tem na tua pele, sabe? Trocaram óleo, fizeram tudo e a coisa estranha. E eu pensei, eu já fiz outras cirurgias, a recuperação não é assim, mas aí eles para mim, esquece cirurgia estética, é cirurgia oncológica, entendeu? Aí, então tá, então vamos levar, né, por outra recuperação. Mas isso você não teve baque nenhum, Thaís, porque ele retirou sua mama, teve que tirar o mamilo. Mas eu pus prótese. Eu saí do hospital... Ele ficou com o volume... que eu tinha. Era como se eu fizesse uma outra cirurgia, tipo assim, isso aqui, credo, tá feio. Tipo, né, não... E assim, era como se eu tivesse sofrido uma cirurgia estética, novamente. E aí, que foi? Quando eu tirei essa, eu levei um baque leve. Eu pensei, aí, troço feio, né? Tipo, você olha... Não tem como, é um risco. Eu pensei, bom, vai arrumar. E ele ainda pegou e falou pra mim assim, ó, quando voltou da cirurgia, eu inventei um mamilinho pra você. Eu queria muito te dar um mamilo, Thaís, pelo amor de Deus, aceita esse mamilo. Não, mas escutem o que aconteceu. Aí eu falei assim, o que você fez? Porque assim, foi uma insistência muito grande. E aí, quando eu fui sair do hospital, eu percebi, no primeiro dia, não quando eu fui sair, quando eu tava, que eu tinha um curativo aqui. Ai, meu Deus. Aí eu peguei e falei pra minha sogra assim, ou ele tirou uma pinta aqui, ou ele pegou a mamica do cachorro. O que esse homem fez? Que eu olhava e não via nada. Eu falei, a mamica do cachorro. Eu falei, até hoje que eu sei, ninguém tira de cadáver. Eu falei assim, meu Deus, o que ele fez? Como que se cria, né? Como cria um mamilo? Um mamilo. Eu pensei, não pode. Eu olhava e não enxergava nada. Eu pensei, será que ele tirou daqui e colocou aqui? Ninguém sabe. Você tá contando, mas ele tomou as decisões sozinho. Sozinho, sem falar nada. Daí, então tá. Daí eu pensei assim, quando eu cheguei no outro dia, que eu fui tirar o curativo, é que eu vou e vou voltando, você tem que ir puxando para entender. Eu peguei e perguntei assim para a secretária, ele tirou alguma coisa daqui? Que eu tava... Ela falou assim, não, mas sabe o que é? Eu tirei porque tinha uma pinta feia. Falei, tudo aquilo que eu tava pensando. É sério, né? É sério, é só comigo que acontece isso. Vamos expor aqui o nome do hospital para que ninguém mais vá ser cirurgiana, por favor. Mas ela achou assim que, como eu tava... É que assim, eles acabam criando uma intimidade muito grande com a gente. E daí ela disse assim, não, fui eu, porque ela é instrumentadora, ela tá junto com ele. Ela falou assim, você tinha uma pinta muito feia. Eu aproveitei que tava anestesiada, tirei a pinta, você tá livre disso. Aí eu pensei, então tá bom, nem pedi, né, mas... Então, acabou a ideia de que aquilo, né, tinha sido o mamilinho. Meu Deus. Aí ele disse que não, eles torcem a pele e fazem. Ele criou uma mamilo. Ele criou uma mamilo. Então ele queria tanto. Só que aí o que aconteceu depois começou. O importante é que ele fique feliz, né, Thaís? Mas não ficou. Ele ainda vai ter que ficar. Ele é prioridade aqui, né, nessa situação. O importante é ele. Ele tem que estar feliz. Aí eu tirei ali as gases e tal. Vi que estava vermelho. Entrei em contato com eles. E daí eles me pediram para tomar um antibiótico. Eu até tinha em casa. Naquele dia fui no mercado, fiz um monte de coisa. Estava lá no Boqueirão, na Blazorn, lá comprando os negócios. Não, mas... operada, ela seguindo a vida, comprando tecido para fazer os artesanatos dela em casa, que era como você estava se distraindo na pandemia. Exatamente. E aí eu estava na segunda loja e pensei, eu tô passando mal. Acho que eu não tô me sentindo bem. Que coisa estranha, né, Thaís? Que coisa estranha, né? Eu fazia 2, 3 dias da cirurgia, mas eu pensei, eu já posso dirigir, porque não... né? Por que não bater perna? Né? Porque não bater perna para distrair a cabeça. E aí eu voltei, só que eu senti assim, estou queimando. Eu já estava com 41 graus de febre. E aí aquilo começou a inchar. Inchar. Eu pensei, 4 horas e meia, com a febre que não baixava, de 39,5. Daí ele falou assim para mim, venha para a clínica agora, de pijama, tudo que já estava assim, eu estava esperando, né, o Henrique chegar. Aí fui, ele tirou assim, 3 seringas desse tamanho, direto assim, de posto. Daí ele falou assim, infeccionou. Eu pensei, então tá. No dia seguinte, ele marcou para me internar lá. Daí fui, fiquei aguardando e tal. E pensei, nós vamos fazer uma limpeza, uma profilaxia, né? E vai acabar tomando antibiótico. Quando eu voltei dessa cirurgia, aí entra o primeiro choque, que eu acho que é o que a maioria das mulheres passa. Quando eu olhei, eu não tinha falado com ele, porque ele conversou com a minha irmã que estava no quarto, e eu não escutei, não entendi isso. Mas quando eu olhei, eu vi que ele tinha retirado a prótese. E eu vi que eu estava com um seio só. Aí... E você não tinha visualizado isso, né? Porque na mesma cirurgia ele tinha colocado a prótese. Exatamente, eu não tinha passado, né? Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto a doença. Eu tinha visto somente as cirurgias e então eu tava com... você não era tão nada absurdo, porque você tinha prótese, você já tinha passado por uma cirurgia.
Porque eu acho que é um impacto diferente, né? Pra quem já passou pelo bisturi. Ai, tranquilo, você pensa assim, tipo, recuperação. é tudo que você já conhece, você já passou. E daí, quando eu olhei aquilo, eu pensei... Foi a primeira sensação de verdade que eu senti assim, não quero mostrar para ninguém, não quero falar para ninguém. E, meu Deus, como que eu vou contar isso pro Henrique, né? Que agora eu tenho um A primeira coisa que veio na sua cabeça foi o marido. Foi. Eu disse assim, meu Deus, como que eu vou... Tipo... Aí eu olhava, eu acho que como a gás apertava... Eu já tinha visto tudo no Google, né? Fotos, sensei, consei, né? Tal. E daí, alguns, eles apertam mesmo, e daí você vê a costela, sabe? E aquilo choca. E eu olhei aquilo assim, eu meio que tinha entendido aquilo. Daí eu pensei, meu Deus, né, como que eu vou lidar com isso? Fiquei ali, tentei distrair bastante, porque na verdade, assim, é eu que levanto o pessoal, né? Não é o pessoal muito que me ajuda nisso. E conversei, Rica, minha irmã, mas eu tava assim, atormentada com a sensação de chegar em casa e ter que encarar isso. Daí, 1 ou 2 dias, eu pedi assim, eu falei, eu não quero que você veja, sabe? Você acha que esse foi o ponto onde você, pela primeira vez, teve esse impacto da vaidade? Foi. Assim, da autoestima? Foi. Mesmo depois de estar com o cabelo raspado? Porque para mim tudo tinha solução. Mas ali é uma mutilação. O cabelo cresce. Aquilo não vai crescer de novo, não vai voltar ao normal, sabe? E mesmo, daí ele disse para mim assim, não se preocupe, que daqui 4 meses a gente recoloca. Porque o que aconteceu dessa infecção? Eu peguei uma bactéria hospitalar na primeira cirurgia. Uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, muito comum que todo mundo tem na pele. Mas é a bactéria mais difícil de combater. Então, tudo ocorreu, por isso que agora vocês vão entender a questão do médico. Ele estava assim, indignado, que ele fez o trabalho assim, certo, correto, e nada, e eu não correspondia, entendeu? Não tinha explicação para tudo aquilo dar errado. Tirar, fechar, pesar, necrosar, né? E daí ele falou para mim assim, naquele dia, Thaís, ele falou assim, você não sabe quanto que eu sofri. Foi o anestesista que quase puxou a tua prótese, porque ele falou, quando eu abri, eu vi um pedaço da prótese externa e eu não queria tirar. Daí eu pensei, mas de novo, né? Você não queria tirar, tipo... De novo, ele tomou decisões por mim. Daí ele falou assim, o médico, o meu colega quase que puxou o braço e falou assim, doutora, acaba logo com isso, tira, sabe? Ele tirou. Quando ele tirou, a loja, que eles chamam que é o buraco, o espaço da onde retira toda a mama, estava tomada de pus. Exatamente. Eu já estava com septicemia, porque eu já estava vermelha aqui, já estava aqui, ó. Então a bactéria pegou na corrente sanguínea. E daí ele falou pra mim assim, eu falei, nossa, doutor, agora eu tô triste. Daí ele falou assim... Agora ela tá triste. Não, eu tava tudo muito bem, né? Eu pensei, agora eu não tô gostando da coisa. Mas pra quem tá ouvindo e que tá passando e vendo, né? E tá passando por isso, tá dando uma coisa errada em cima da outra, você não é a única. Exatamente, né? Não pensem que não é uma linha reta no tratamento. Ela vai assim, ó. E às vezes tudo que a gente faz, todo o propósito, começa a dar errado. E não pode desistir. Tem que manter essa força, sabe? E aí ele falou pra mim assim, eu tô muito triste. Eu falei pra ele, não mais que eu. Aí aquele dia eu fiquei brava, tipo, bravinha, sabe? Não mais que eu, porque agora, né, fiquei sem o peito. Como assim? Como assim? E daí ele tentou me confortar, na verdade, de todas as questões ali, muito rápido. Ele falou assim, agora é fácil de pôr, não é mais cirurgia, eu abro, né, a loja já tá pronta e eu coloco a prótese. Daqui 4 meses você põe. Só que todo esse inteirinho de infecção, de tratamento, eu tive mais 15 dias da bactéria no corpo e a oncologista desesperada lá. Você não pode parar o tratamento. Eu não podia fazer químio naquela condição. Aí fui no radiologista. O que aconteceu? Do inchaço da infecção, estourou os pontos desse outro. Como se não bastasse. Como se não bastasse, o que estava certo, resolveu abrir. E o médico lá, assim, hoje em dia ele brinca comigo, ele fala assim, quando se trata de Thaís, eu não falo mais nada. Ele falou assim, Thaís, pelo amor de Deus, ele falou assim, eu vou ficar de cabelo branco. Ele não sabia, ele não entendia aquilo, sabe? Foi, assim, um caso do qual ele deu o melhor, ele viu o meu esforço sendo o melhor e nada dava certo. Então, a gente não pode perder a esperança, né, de ver essas coisas e saber que depois passa. Tem que lutar. E daí ele falou para mim, bom, vamos aguardar, porque eu acho que, assim, agora eu entrei num tratamento que a gente chama de a quimiomedicamentosa. Então, depois de todo esse sofrimento, o seio recuperou, eu fiquei 1 mês e meio para essa cicatriz fechar. Eu tomei a atitude de não colocar, porque eles pediam para pôr curativo. Aí, por isso que a gente tem que ter experiência do que vive. E eu lembrei que cada vez que eu enchia de óleo e colocava curativo, quando eu puxava, saía um pedacinho, porque a pele tá aberta, tá sensível. Sim. Daí eu pensei assim, eu não vou mais pôr sutiã nem. A coisa até que fica mole, porque a blusa para aqui, a cicatriz era na parte de baixo. Então não pegava. Sim. Falei, vai secar melhor. E assim foi, levou 1 mês e pouquinho, o radiologista viu que nem tinha condição de fazer, mas ele disse, o médico tirou tudo.
os exames provam, entendeu? Que você não tem nada para fazer rádio agora. E a oncologista discordava. Ela dizia assim, ela tem que fazer rádio. Daí ela disse assim, eu vou esperar. Então, veja, é uma luta entre eles, entendeu? A equipe. Ela achava, e depois chegou até a se desculpar comigo com relação a isso, pensar assim, Thaís, me desculpa, mas eu tinha uma certeza muito grande que você precisava fazer rádio. E eu pensei que, bom, ela falou, mas eu confio no meu colega, entendeu? Daí entrou a capecitabina, que é uma medicação ainda experimental, é importada, bem comum de ter que entrar até com liminar judicial, né, para quem tem convênio, ou até pelo SUS, eu acredito que eles já estão trabalhando nessa questão, mas eles não querem liberar. E daí você entra naquela questão assim, agora, a Unimed vai liberar? Não vai, eu vou ganhar a causa, não vou. E o pessoal que trabalha com isso, eles já têm advogado, já tem por conhecimento que isso ocorre. Então, ela me assegurou, é rápido, entra com a ação judicial, 2 dias, foi muito rápido. Eu pensei, consegui a medicação. Então, agora são 8 meses, tomando 8 comprimidos por dia. E isso é o tratamento que você está fazendo no momento? É o tratamento que eu estou fazendo no momento. Eu falei da liminar judicial pela questão assim, por que a Unimed combate? Porque ainda é experimental, não tem, eles não garantem que isso cura. Então, no meu caso, por ser o triplo, tudo que eu faço é assim, experimental. Eu tomei uma quimio tradicional que todo mundo toma, mas que não é a mesma quimio de quem tem o câncer hormonal, que é combate, que eles chamam de tratamento-alvo. Não tem tratamento-alvo. Então, é fé. É pela fé que você pensa assim, que esse remédio vai segurar a metástase, porque o meu, a tendência é que comece a se multiplicar, né? Fé em Deus e também nos médicos, igual você falou, né? Poxa, eles tentaram de tudo, até te pediu desculpa por, né, testou uma coisa, dizer outra melhor. E lembrar disso também, né? Não só que não é uma linha reta, mas que também tem seres humanos que estão tentando resolver o problema do outro lado. Equipe, né? Exato. Precisa confiar demais. Tem que confiar. E assim, no início, se você sentir que o médico e que a equipe não tem confiança, você troca. Senão, não fica naquela, porque você vai ouvir assim, milhões de... Sabe, eu tenho uma oncologista que é muito boa, porque a minha amiga tratou de câncer. Vai lá tirar minha segunda opinião. Eu não fui em nenhum outro médico. Eu confiei plenamente, eu pensei, ou eu sigo uma linha, né, de confiar que ela vai fazer o melhor. Eu conheço a equipe, eu conheço tudo. Então, eu falei, eu vou me manter aqui. E aí, o que aconteceu? Coitado do cirurgião. O cirurgião conhecidíssimo. A culpa começou a cair nele, né? E aí, eu tive que depois entender e reconhecer, sabe? Essa questão de... Porque eu já estava acusando. O que ele tá fazendo que não para de dar certo, né? Não era a bactéria que não permitia que nada, né, desenvolvesse da forma certa. Então, tudo isso já passou. Foi o mais pesado, o mais puxado. E agora, sim, é esperar. Então, eles mantêm um tratamento que vigia ali. Eu não cheguei a fazer os exames ainda. Então, eu ainda estou aguardando um baque de ansiedade que tá por vir. Porque, assim, eu faço o exame de sangue antes da químio. Então, a gente tem uma pausa. Deixa eu tentar explicar certinho. 15 dias tomando a medicação, pausa de 7 dias. Aí entra outro lote, você vai tomando de novo. Então, quando eu volto na médica, eu levo exames de sangue que mostram, assim, alterações de cálcio, que já mostra se pode ter uma metástase. Então, assim, ela tem um exame do qual ela enxerga mais ou menos como tá a coisa, mas não tem certeza nenhuma. E aí começam de 3 em 3 meses os exames de imagem. Tudo. Né? E aí ali é que bate a atenção. Será que, né, vai ter alguma... Então, o que eu fiz para eu entender isso e não sofrer? Eu pensei assim, se eu ficar simplesmente pela fé e pensar assim, não vai ter nada, o tratamento tá fazendo efeito, eu tô muito bem, eu só fico com a palma vermelha, né, com o rosto às vezes muito vermelho, e não vai dar. Se Deus quiser, não vai dar. E eu chegar e ver um exame que tem a metástase óssea, pulmonar ou cerebral, que é muito comum depois que veio aquele, né, segundo retorno, eu vou pensar assim, poxa, por que eu não me preparei para isso, né? Por que é que eu, digamos, vou ter um choque se eu tenho um câncer de metástase? Ué, se lá diz que o câncer hormonal não tem metástase, mas o triplo pode ter uma chance muito maior, e com a minha agressividade, né, deve ter, eu tenho que pensar, bom, eu estou entre a medicina e a fé, né, os dois. Mas eu tenho que deixar no meio termo. Então, eu tenho que pensar como. Que eu não vou me assustar se tiver metástase, porque eu sei que vai tratar. Então, você chega nesse meio termo. Senão, você fica lá, meu Deus, não tá adiantando de nada o tratamento, eu quero desistir, entendeu? Ou então, você fica iludido pensando, não. Aí você olha, aí você volta de novo com a questão
da tua vida cristã, né? Porque é que Deus fez isso para mim. Ele, né? Muitas pessoas pediram por milagre, eu pedi um milagre e ele não deu. Então, se você souber colocar essas 3 coisas, sabe? Tem que achar o meio termo. Então, eu pensei, eu vou lembrar do que ela me disse. Tudo que é pego inicial tem tratamento. O médico me diz, você não tem cura, mas é uma doença crônica. É crônico. Ele falou, pode aparecer metástase para tudo que é lado, entendeu? Você vai tratar inicialmente. Tudo que é no início, ele te dá uma sobrevida. Então, o que eu tenho é assim, depois de 3 anos dessa cirurgia, eu já entrei num período de, como é que a gente chama? Remissão. Uhum. Então, opa, agora tá tudo né? Vamos vendo o que vai dar. O que aconteceu? O que aconteceu. Então, sim, depois da cirurgia, 3 anos e meio. Se não voltar nenhuma metástase em 3 anos e meio, aí ele considera, assim, que eu terei, né, uma vida, uma qualidade de vida. Mas não se sabe por quantos anos nem por quanto tempo. Ninguém fala. Aí, se voltar metástase, em meses, em 1 ano, 1 ano e meio, ninguém fala nada também. Eles simplesmente tratam, entendeu? Então, eu tenho que ter essa consciência. Que se aparecer, eles vão estar o tempo todo olhando. Não vai ser um choque de dizer assim, nossa, encontramos um tumor, sabe? No cérebro de 5 ou 6 centímetros. E é devastador e não tem mais nada para fazer. Não. O que aparecer, eles resolvem rápido. Então, é isso que a gente tem que aprender a lidar. Hoje eu tô falando justamente a gente, né, tá falando da questão de um câncer que é o mais difícil, né? O mais complicado. Então, para quem tem, para quem né, tá na suspeita de ter, tá fazendo exames ainda, né, a pessoa tem que ter a convicção que ela tem a chance de ter um câncer muito mais simples de tratar. Eu tô contando o pior dos piores, né? Porque comigo a coisa é assim, eu sou forte, então eu... né, você pensa que Deus está provando, que Deus tem propósito, então eu aceito isso, sabe? Que eu tenho força e condições para enfrentar isso. Sim. Mas o meu intuito, né, não é assustar ninguém dizendo que tudo isso é difícil. Você foi bem detalhista assim, no teu relato, e isso era uma coisa que a gente conversou antes de começar, né? Assim, eu não quero falar muito porque eu não tenho experiência nisso, e a gente queria realmente que você contasse o que aconteceu, né? E falar da cirurgia e do mamilo que ele quis colocar e tirou e não deu certo, porque essa é a realidade, né? Eu fui pesquisar sobre o assunto, igual eu te falei, e eu descobri uma comunidade em torno disso, que eu não sabia que existia, porque eu não vivo isso. Milhões de mulheres. É muita gente, e tem Instagram falando disso, tem canal no YouTube. São grupos, né? Grupos de 1000 e poucas mulheres. Que se apoiam e contam seus testemunhos. E pedem ajuda o tempo todo. Desde aquelas que perderam o marido, porque estavam com câncer, desde aquelas que se sentem muito amadas, desde aquelas que fizeram o exame pós lá pra gente como médica, de dar risada, sabe? Gente, me ajuda, e o que deu? Porque tá numa aflição, entendeu? Então vai se apoiando o tempo todo. Alguém já encontrou cura? Sim. Quem já se curou, escreve aqui. Então a gente tem a Associação AMA, que é a Josiane Bis, que também leva toda essa... Me apoiou muito nesse sentido. Até que a questão... Depois eu conto a história das próteses lá. Eu uso uma prótese externa. E aquilo também comigo não foi fácil. Aí ela me apoiou até com relação a isso, me levou na instituição. No início eu tentei colocar uma peruca, eu até tenho lá. Mas foi... Não, não deu certo. Não tinha coragem. Aí eu falei, não. Ficava assim, tipo, tiririca, sabe? Porque daí eu não sabia se eu punha um lenço. Uma lace de qualidade pra você, Thaís. Você não tá com a peruca errada. Exatamente. Eu falei, não deu certo, não me adaptei. E daí eu assumi, eu pensei, mas eu acho que eu gosto até mais careca, porque aquilo coça, sabe? O meu cabelo cresce muito rápido. Eu parei a químio 8 de março. Então, se a gente contar do tempo que eu tô agora, a químio intravenosa. Então, foi o tempo, assim, foi muito rápido. Pra quem não tá te vendo, que só tá ouvindo o podcast, a Thaís tá com o cabelo curtinho, super estiloso, platinado. Cacheado, o médico já tinha dito que ia nascer. Que ela fez em casa, né? Que ela não tem medo da morte, né? Aí... Mas ficou bonito. Não, eu fui no salão depois. Eu arrisquei, como eu não tenho medo da morte, fiz 2 vezes em casa. Aí... Ela foi ajeitar. Na terceira eu pensei um pouco, antes que me dê, né, uma... Mas quem nunca, né? Não fez coisa errada em casa. Eu sempre pintava e eu pensei, bom, não pode dar errado, mas pode. E até passei essa informação para a associação lá nesse sentido, assim, ó, avisem as meninas que pensam que o cabelo virgem vai reagir normalmente depois que... Porque todo mundo quer mudar o cabelo, depois que volta, né? Quer fazer alguma coisa, quer se ver diferente. Então, assim, a quimioterapia, ela afeta o fio do cabelo de uma forma que o meu não abria para cor. Então, assim, isso é importante saber. Aí a pessoa se desilude, tipo, ai, não vou conseguir, não tá dando certo. Então, assim, é entender que o fio vai nascer diferente, vai nascer encaracolado, vai nascer... E depois é esperar para ver, né? Thaís,
a gente já deu 1 hora, acho que de Já? 1 hora e pouquinho. Igual eu tava falando, né? A gente queria ouvir o teu relato. O teu relato nu e cru, né? Eu já te conheço, né? Há algum tempo. Eu sei da tua verdade, você é muito direta e muito realista. Eu falei, é isso que a gente precisa trazer agora, né? Para esse podcast tratando de câncer de mama, outubro rosa, enfim. Tanto para quem está passando por isso, que vai entender muito mais de todos os detalhes que você deu, né? Do que, por exemplo, alguém comeu, mas que eu consegui pegar a tua luta mesmo, a tua dificuldade, e vai e volta, e dá certo e dá errado, e como não é uma linha reta, né? E tá tudo bem, que você hoje tá bem, você tá aqui, você veio dar esse relato e tá passando com muita força por tudo isso, né? E entender que a pessoa pode retomar. Eu voltei de leve, você não volta com a carga toda, né? Tem umas que permanecem trabalhando, tem umas que acham que nunca mais vão conseguir fazer nada. Então, assim, é recomeçar devagarinho. E que cada história é muito particular e única. Exato. Né? E entender e dar valor para isso. Né? Exato. Como que eu tô reagindo? Como que eu vou fazer? Né? Você é privilegiada de ter tanto autoconhecimento, de ter, enfim, ciência de tanta coisa. Se né? conhecer para enfrentar qualquer coisa. Senão, se você não se conhece, já vai enfrentar algo desconhecido, como é que 2 desconhecidos, né? E ter acompanhamento psicológico. Ter acompanhamento psicológico. Essencial, não tem nem familiar, psicológico, assim, não precisa viver rodeado de pessoas, até porque as pessoas se cansam muito e se afastam, no sentido assim, ai, será que eu vou incomodar? E outras ficam assim, pelo amor de Deus, que ela não para de falar da doença e do exame, né? Ai, que assunto chato, vamos falar de coisa... Então, sempre vai ter isso. Você vai ter que aprender a lidar com as pessoas ao seu redor. Então, assim, confia, né? Se são poucas que estão ali, mas aquelas estão prontas para te ouvir, para te ajudar. As principais. Pra tudo na vida, na verdade, né? Exatamente. A gente tem aquelas pessoas que dá para contar no dedo que a gente consegue falar sobre tudo, que vai entender. E a terapia, não tem como você passar por isso sem um apoio, porque, assim, tem dores e sofrimentos e coisas que você não quer compartilhar com quem você ama. Né? Então você inclusive está sofrendo junto com você, não tem estrutura. Não tem estrutura, você já está tudo descambado. Aquela pessoa está numa estrutura abalada, mas eles precisam viver a vida deles, no sentido assim, de trabalhar, eles precisam estar bem, entendeu? Inclusive quem acompanha a família também precisa de acompanhamento psicológico para ajudar, porque é uma estrutura, é um pilar ali na vida de quem está passando por isso. Né? Em como lidar, em como falar, a questão assim do relacionamento, né, com o marido e tudo, filhos. Então, eu acho assim, a família toda precisa de apoio. Essencial. O que eu digo para ela nessa hora, entendeu? Eu fico perto, ou então, assim, eu deixo quietinha, sabe? Então, tem que ter tudo isso está envolvido. Sim. Falando dessa parte da fé, eu queria que você finalizasse, assim, falando sobre isso, sabe? Como que você tem vivenciado esses momentos com Deus, passando por isso? Se você tem algum momento especial no teu dia, como que é essa tua relação com Deus agora, nesse estágio que você está vivendo? Eu faço esse fechamento com a questão, assim, da trajetória do questionamento, do alívio, quando eu descobri que era genético. Então, pensei, opa, né? Então, existe uma causa para isso, né? Não vou... E aí, o tempo todo, eu fui, assim, nos momentos que eu sentia aflição, na hora eu parava, sabe? Eu preciso entender esse propósito. Deus me diga, entendeu? Né? Também não cobrava nesse aspecto de, tipo, por quê, né? Questionamento. Um questionamento, mas a maioria vai fazer. Então, assim, eu levanto de manhã, eu oro, eu agradeço, eu penso, né? Eu sempre falo um dia de cada vez, um dia que Deus permite. E aí eu penso assim, dias bons, dias ruins, né? Eu não tenho outra escolha senão enfrentar. Não tem como desistir. E às vezes que eu me abalei, teve dias que eu não estava bem, eu cheguei a pensar, olhar para o remédio e dizer assim, não vou tomar mais nada disso, eu vou esperar a morte chegar. Já teve situações de dizer assim, não quero. Eu tô cansada, sabe? Então, assim, o cansaço, nessas horas do cansaço, da dor, é Deus. Não adianta você falar pro marido, vai dizer pro teu marido, eu cansei, eu vou largar o remédio, eu não vou mais tomar, né? Eu tô aqui esperando para morrer. Não você afeta, você destrói outra pessoa. Então, vai ter muita coisa durante essa trajetória que é Deus que vai te responder. E a resposta é sempre a mesma, né? Deus não tem respostas específicas, né? Por doença, categorizado por problema. A verdade é sempre única. Então, para quem está assistindo e ouvindo, para minha vida, também para a vida de todo mundo que está aqui nessa sala, é sempre essa, né? A resposta é sempre a confiança, essa ciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente. Exato. E para o câncer e para qualquer outra coisa na vida, essa é a resposta. Né? Sentiu o desejo de desistir, viu que está tudo muito difícil, se apega, ora, né? E pensa assim, pede força. Deus me dê
forças, porque você sabe, né? Do que eu preciso, você entende a minha dor, e a gente pensa assim, se eu falar, ninguém vai entender. E a gente esquece que é só com Deus, é ele que vai entender a dor. O marido não vai, o filho não vai, a sogra não vai. Então, assim, conhece o coração, então tira essa aflição, sabe? Me faz ter forças, ou amanhã acordar e ver que eu tenho esperança, né? Me traz coisas boas. Então, é isso. É orar, ajoelhar, pedir, sabe? Para que Deus dê o conforto. E para que você suporte passar por tudo. E não é só no câncer, é em todas as situações. Em todas as áreas, né? A gente vai. Ai, Thaís, muito obrigada. A gente com essas palavras que você tocou. Não é fácil, né? Abrir tanta fragilidade, é um momento mais frágil da sua vida, né? Eu acho que com certeza é a maior dificuldade que você já passou até hoje. E eu tenho certeza que me impactou, já estava impactada, porque a gente já tinha conversado sobre isso, né? Não só pelas coisas, pelos fatos, mas como a forma como você fala disso. Né? Às vezes você nem percebe, né, o poder que tem, o jeito como você fala da situação. Isso já é tão transformador, né? Já traz uma força, tipo, nossa, tem como passar por isso de uma forma diferente. Tem como você ver riso, ver coisas engraçadas, porque você tem que trabalhar primeiro isso, se livrar, se limpar de tudo. É aquilo que eu falei, nasce de novo. E depois que você supera e que você trata o câncer, você é outra pessoa. Então, nesse meio termo, se a pessoa puder trazer alegria, entendeu? Ver as coisas, sabe? Que podem ser engraçadas ali. No meio sempre vai ter alguma coisa engraçada. Se você olhar só para a tristeza, só para o ruim, aquilo vai te derrubar. Então, você tem que rir, você tem que rir que a careca tá engraçada, né? Então, assim, vai muito disso. Tem que trabalhar para falar com essa leveza. Sim. Porque, assim, é algo passageiro, vai passar, entendeu? De algum jeito, as coisas, né? Com o tempo se encaminham e você vai deixando aquela lembrança tão dolorida dos dias de cirurgia, de dor, aquilo vai ficando, entendeu? Você tem que olhar, né, adiante. E eu não posso deixar de não te dar um presente do Pão Diário, né? Cadê? Equipe, por gentileza. Pode ter, né? Esse é um devocional maravilhoso que eu quero muito. A gente, logo que pensou no assunto, a gente logo pensou nesse devocional, que é o Deus Me Ouve. Vou mostrar pra câmera aqui. Tá focando. O Deus Me Ouve é um devocional. Esse eu coloquei aí, tá com. Eu fiz uma. Como é que é o nome? Uma dedicatória. Te agradecendo. E assim, ele é um devocional escrito por mulheres para mulheres. E casou tanto com o que você falou por último agora, né? O Deus me ouve. Você falou, às vezes o marido, o filho não entende, mas... Tá vendo? Não tinha nem ideia, né? Olha só, a gente acertou. Então, olha só, eu quero deixar essa indicação para quem tá vendo o vídeo. Olha que lindo que é esse design, né? E o conteúdo é incrível. Ele é um devocional anual, ele tem uma mensagem por ano. A gente vai disponibilizar algum cupom de desconto, alguma coisa assim? Podemos pensar? Se sim, se já é permitido, depois ele vai estar na descrição do vídeo, enfim, as informações. E, fora isso, a gente também vai disponibilizar uma cartilha com mais informações sobre o assunto, né? Também vai estar no link da bio do vídeo. E você também pode encontrar no nosso Instagram. Né? No mês de outubro a gente vai estar falando sobre isso e disponibilizando esse material. Espero Obrigada. que você goste. Nossa, o que você acha. Com certeza. Gostou Momentos com Deus, escrito, né, por mulheres para mulheres. Thaís, obrigada de novo. Eu que agradeço. Toda a oportunidade de poder passar isso, né? De trazer assim para outras mulheres. E disponha, quem tiver interesse, né? Às vezes quer conversar, quer falar. Você quer deixar o teu arroba? O teu Instagram para o pessoal? É Thaís Pedrotti. Thaís Pedrotti com 2 T's. 2 T's e I. TH. Vai estar na descrição do vídeo também. Deixa eu falar. É arroba Thaís Pedrotti. É Thaís Pedrotti. Obrigada, Thaís. Obrigada, eu que agradeço vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo Pão Diário Cast.